Kerbal Space Program é um jogo sobre você enviar sua nave até o espaço e não ser explodido no meio do processo. E depois de acumular mais de 100 horas nesse jogo, eu acho que eu tô pronto para poder começar o meu programa espacial gravando. Essa série não vai ser um tutorial. Na verdade, ela vai ser mais uma experiência sobre alguém que é incompetente nesse jogo, tentando chegar até o fim dele. Mesmo tendo muitas horas desse jogo, ainda assim eu tenho muito o que aprender nele. E eu sou muito ruim explicando as coisas, então se vocês querem um tutorial de verdade, eu recomendo que vocês assistam o canal do Peste Renan. E é 1000 vezes melhor do que o que vocês vão encontrar nesse canal. Mas eu gosto muito desse jogo e eu quero muito gravar uma série sobre ele. Eu vou ir do início ao fim, ou melhor, eu vou tentar ir do início ao fim e bora ver no que vai dar. Bem, eu espero que pelo menos eu consiga passar alguma experiência daquilo que eu aprendi jogando esse jogo e que eu possa também aprender ao longo dessa série. Então vamos lá, vamos começar. O Gebedaia já está aqui na Lua no plano de fundo, mas a gente tem muito o que trilhar até a gente chegar nesse nível. Eu vou começar um novo save e eu vou jogar no modo ciência, porque eu não gosto do modo carreira, eu acho que ele é muito lento para esse estilo de jogo. Ele é bom em alguns aspectos, mas eu acho que para quem tá começando é sempre a melhor forma de você começar nesse jogo é no modo ciência. Eu acho que o modo sandbox ele é muito direto ao ponto por você ter todas as peças já liberadas desde o começo, eu acho que não é interessante que você jogue no modo sandbox se você está iniciando o jogo agora. Eu acho que o melhor balanço entre você se divertir com o jogo sem se preocupar com a questão de dinheiro e também não ter acesso a tudo desde o começo, porque o sandbox é um modo criativo, né? Então eu acho que o melhor balanço entre esses dois extremos é o modo ciência. Então vamos começar no modo ciência, lembrando que o jogo está totalmente no vanilla, eu não tenho nenhum mod instalado e eu vou jogar no modo normal, porém eu vou modificar algumas coisinhas. A primeira delas que eu vou estar modificando é aqui na aba do avançado, eu vou ligar o limite de força G que os Kerbals podem sofrer. Eu acho que ela é uma boa opção como custom. Ela é basicamente o limite de força G que um piloto poderia sentir na vida real. Na verdade, um pouco mais, né? Os Kerbals, eles são bem mais tolerantes à força G do que um ser humano. Outra coisa que eu vou colocar também é Plasma Blackout, ou seja, isso é uma parte um pouco mais avançada. Se alguém está começando e está vendo esse vídeo, eu não vou explicar exatamente o que que é, mas isso são sobre antenas e sondas. Então saibam que isso é mais para a parte não tripulada da missão. E bem, são só essas opções que eu vou estar mexendo de começo. Uma outra coisa que eu vou, na verdade, estar mexendo, pensando um pouco melhor, eu vou diminuir um pouco o ganho de ciência. Eu vou colocar em 70%, eu acho que tá bom. Porque o ganho de ciência nesse jogo é muito grande. Tipo, tipo assim, você desbloqueia partes e consegue avançar no jogo de uma forma quase que exponencial. Então eu vou estar diminuindo um pouco o quanto de ciência que a gente vai estar ganhando. Isso também para poder prolongar um pouco mais o tempo que a gente vai se manter com as peças. Tudo pronto, então bora começar. O nome eu não vou me importar muito. Deixa eu colocar série Kerbal Space Program, tá bom? E a bandeira eu vou. Tem duas bandeiras que eu gosto. Uma delas é Carlington, que é essa aqui que é um aviãozinho de papel. E a outra é o Electron. Eu vou estar usando a bandeira de Carlington, que é esse aviãozinho de papel entrando em órbita, que eu acho muito engraçado. Então vamos estar terminando aqui os preparativos e vamos clicar em Start. Assim que a gente começa no jogo, o Jenny Kerman dá pra gente as boas-vindas. Obrigado, Jenny. Eu agradeço muito o seu serviço. Bem, a diferença principal do modo ciência para o modo carreira é que você não precisa se preocupar com dinheiro e você também não precisa se preocupar em fazer upgrade nos seus prédios. Porém, indo aqui na aba de pesquisa e desenvolvimento, você ainda precisa fazer toda a parte de ciência, né? Obviamente. E essa que é a diferença primária entre o modo carreira, o modo ciência e o modo sandbox. Enquanto no modo sandbox você já tem tudo desbloqueado desde o começo, no modo carreira, você, além de ter que se preocupar com a árvore de habilidades, né? Ou melhor, a árvore de tecnologias, você ainda tem que se preocupar com reputação,
com dinheiro e você ainda tem que se preocupar em fazer as missõezinhas, né, para poder ganhar o dinheiro, porque na maior parte do tempo só o dinheiro das missões normais, sem ser missões secundárias, de ficar voando sobre locais, ficar fazendo turismo, são elas que dão mais dinheiro, né? As missões principais mesmo, mandar Kerbal pra Lua, mandar Kerbal pra Marte, né, que é Duna, elas não dão tanto dinheiro assim. Então, vamos lá, vamos jogar no modo ciência, que pra mim é o melhor modo desse jogo, e a gente só tem, né, o começo, que são essas peçazinhas pequenas aqui. Vamos lá, vamos montar o nosso primeiro foguete e vamos lançar ele pro espaço. Aqui no prédio de montagem de veículos, né, o VAB, a gente tem mais umas boas-vindas, nessa vez do Von Karman, bela referência. Tá, então vamos lá montar um foguete super simples de começo, né? A gente não tem muita peça desbloqueada nesse ponto. A gente vai usar essa cápsula MK1, que é a cápsula primária, né? Todo mundo vai usar ela no começo, porque ela aqui já vem desbloqueada. E por causa das DLCs que eu também tenho a cápsula de reentrada Onion. Isso aqui eu acho que é do programa espacial russo, pelo que eu lembro. Mas a gente não vai usar ela porque ela é um pouco pior do que a cápsula primária, então vamos usar a cápsula normal mesmo. Tem como mudar aqui a cor dela, interessante. Como normalmente eu venho usando um mod de customização de peças, eu nem lembrava que dava pra mudar, mas interessante. Tá, depois de a gente ter a nossa cápsula, a gente precisa do nosso paraquedas. Uma coisa que eu vou explicar, apesar de não ser um tutorial, é que os foguetes a gente monta sempre ao contrário. Como assim? Primeiro a gente começa montando o que vai voltar para a Terra, né? O que a gente quer que volte. Então a gente quer que volte essas duas partes, que é a cápsula e o paraquedas. E depois a gente vai montando o que a gente quer a mais no foguete, né? Os estágios. Sempre em ordem ao contrário. Então esse aqui seria o último estágio do foguete. Aqui no começo, você não precisa se preocupar muito com isso, porque a gente não tem nada para separar uma parte da outra. A gente não tem os decouplers. Como a gente não tem esses separadores, isso aqui tudo vai estar voltando para a Terra. Apesar de que a gente nem vai para o espaço, né? Então, vamos lá. O primeiro foguete é resumidamente isso aqui. Eu vou só adicionar umas pequenas asinhas aqui para poder adicionar um pouco de estabilidade. Perfeito. Agora que a gente já tem todo o que a gente precisa, a gente vai terminar o foguete adicionando a ciência. Aqui na parte de ciência, a gente vai estar adicionando a ciência ao foguete, que é o que vai gerar pra gente meio que a moeda do jogo, né? Que é os pontos de ciência. Tudo nesse jogo gira em volta da ciência, então nunca esqueça de fazer os experimentos. Pronto, com o Mr. Egu aqui, eu vou só mudar aqui a ferramenta de seleção, ao invés de ser a ferramenta de seleção padrão, eu vou mudar para a ferramenta de mover o objeto. Eu vou estar movendo esse objeto um pouco para dentro, né? Apertando a tecla F, você muda a orientação ali, ó. E apertando a tecla C, você muda isso aqui, que é o Toggle Snap. Com o Toggle Snap On, se você, por exemplo, se você for botar uma peça, ó, tá vendo que ela agarra no local? Esse é meio que o modo em que você agarra a peça, né, em alguns ângulos pré-determinados. E se você apertar a tecla C ou você apertar aqui, né, com o mouse, você consegue colocar em qualquer lugar que você quiser, em qualquer ângulo que você quiser. Então eu coloco o Toggle Snap primeiro, aí eu ponho no modo de simetria dupla, que é esse modo aqui. Aqui você consegue trocar, ó. Por exemplo, aqui é simetria tripla, simetria quádrupla, sextupla ou octupla. Agora foi octupla. Opa. Ah, não, eu não sei porque não tá indo, mas enfim, era pra tá indo. Ah, agora tá indo. E o X do teu teclado, ele muda isso aqui, ó. O X muda a simetria e o C você muda o ângulo em que a peça encaixa. Bem, explicado isso, eu quero a simetria dupla, eu não quero simetria tripla, quádrupla, enfim. E aqui eu vou mudar a ferramenta, né? E é a ferramenta de mover, né? Apertando o C, que é o Toggle Snap, eu consigo enfiar isso aqui um pouco mais para dentro da nossa aeronave, né? Da nossa nave espacial,
para que ele fique um pouco mais aerodinâmico, ele não fique todo esse troço aqui para fora, ele fica um pouco mais para dentro para quando bater o vento aqui não gerar tanto arrasto, né? Isso são coisas pequenas que eu vou fazendo, mas que já é costume meu, eu gosto de fazer isso. Bem, o foguete está terminado, mas ainda tem uma última coisa que eu devo ajustar. Lembra que eu coloquei o limite de força G nos Kerbals, então eu preciso estar mudando o nosso TWR. Em termos simples, o TWR é a força que o foguete consegue fazer para sair do chão. Então ele está aqui mais ou menos 6,4 vezes a aceleração da gravidade de Kerbin. E bem, isso é muito alto. Apesar de que o Bob, que é quem a gente vai estar levando, ele provavelmente não iria desmaiar com isso, né? Porque o máximo de força G que ele tolera tá escrito ali, ó, 6.3G. Eu ainda acho que... eu ainda vou dar uma diminuída nesse TWR. Eu vou colocar ele por volta de 4, 4,5 no máximo. A gente faz isso diminuindo o nosso thrust limiter, ou limite de aceleração. Meu jogo está em inglês por causa de compatibilidade com mod, etc. Eu prefiro que fique em inglês, mas qualquer coisa que precisar se referenciar, eu vou estar preferindo referenciar em português, tá? O TWR é o empuxo peso, é o força, peso, enfim. Bem, 5 de TWR tá bom. O foguete vai estar forte, vai estar rápido e não vai estar o suficiente para poder fazer os nossos Kerbals desmaiarem. Notem também que eu coloquei o Bob aqui na aba de Crew. Aqui em cima você consegue mudar o que você escolhe. Aqui na aba de pilotos, né, de tripulação, melhor dizendo, eu coloquei o Bob, porque o Bob é um cientista, ele consegue resetar esses experimentos aqui. Inclusive, ele consegue utilizar esses experimentos fora da cápsula, coisa que o Jebediah não consegue. Então vamos lá, vamos voltar aqui só para a parte de montagem do foguete para ver se não faltou alguma última coisa, né? Lembrando sempre de conferir os estágios. O nosso estágio está errado. A gente precisa com que o foguete acione primeiro e depois acione o paraquedas. Então vamos colocar o foguete aqui e o paraquedas aqui. Lembrando que esses estágios são ativados ao contrário, ou seja, o que está mais embaixo vai ser ativado primeiro e o que está mais em cima vai ser ativado posteriormente. Nesse caso aqui, quando eu apertar a barra de espaço, primeiro vai ser ativado o motor de combustível sólido e depois, quando eu apertar a barra de espaço de novo, vai ser ativado o paraquedas. Aqui, dando uma última conferida, eu não acho que tenha faltado nada, até porque a gente não tem muita coisa para fazer aqui nesse começo. Eu não vou salvar essa espaçonave, até porque ela nem vai ser utilizada mais, ela é só para o começo mesmo. Então a gente vai lançar ela. Bem, estamos aqui na plataforma de lançamento e vamos fazer as nossas primeiras ciências. Bem, clicando aqui na cápsula, a gente consegue fazer o nosso primeiro experimento, que é o reporte da tripulação, né, o Crew Report. A gente consegue estar transmitindo a nossa ciência ou a gente consegue manter o experimento. Eu recomendo sempre que o experimento seja mantido, porque na maior parte do tempo transmitir vai gerar em perda de ciência. Aqui, se a gente transmitir, a gente vai estar transmitindo 1.1 de ciência. Se a gente manter o experimento, quando a gente recuperar a cápsula, a gente vai recuperar 1.1, então tanto faz. Porém, eu prefiro mesmo manter o experimento, até porque transmitir mais para frente vai envolver uma quantidade bem grande de bateria, energia, enfim. Eu prefiro sempre manter o experimento sempre que possível. Então vamos manter o experimento. Aqui a gente vai estar realizando também o experimento do Mystery Goo. Então vamos clicar em Observe Mystery Goo e vamos manter o experimento. Aqui, ó. Se a gente transmitir, vocês podem notar que mesmo a gente estando do lado da nossa estação espacial, estação não, mesmo a gente estando do lado da nossa base espacial, ainda assim a gente perde muita ciência. Olha isso aqui, ó, a gente transmite só 42%. Então vamos manter o experimento. E agora vamos fazer uma EVA, que é uma atividade extraveicular. Aqui com o Bob a gente consegue clicar aqui no nosso Mystery Goo, coletar os dados do Mystery Goo e ainda restaurar o Mystery Goo, ou seja, a gente consegue renovar ele. Os pilotos não conseguem renovar os experimentos. Na verdade, eu acho que eu falei errado. Eu acho que eles até conseguem interagir com o experimento, mas eles não conseguem renovar o experimento. E aqui vamos fazer também um outro reporte, dessa vez um reporte extraveicular, né? Um reporte EVA. Vamos manter o experimento.
E aqui, por causa do modo ciência, a gente já consegue fazer uma amostra de superfície. Isso aqui não tem no modo carreira de começo, tá? Porque você tem que fazer o upgrade de um prédio lá, mas no modo ciência a gente consegue. Então, take a surface sample, vamos manter o experimento e vamos colocar os experimentos na cápsula. A gente nem precisa fazer isso, mas é só entrar, né, na cápsula. Mas eu gosto de sempre manter em mente fazer isso. Ó. Primeiro clica na cápsula, clica em Store Experiments, ou sei lá, colocar os experimentos, como tiver em português, e aperta o B de bola que você dá board, você entra dentro da cápsula. Bem, com tudo isso feito, a gente consegue clicar também no F5 do nosso teclado para a gente poder dar um quick save. E tá praticamente tudo pronto. A gente já fez, a gente já coletou a amostra do solo, a gente já fez crew report, a gente já fez report EVA, a gente já fez Mystery Goo. Então agora só falta a gente ligar o controle de estabilidade no nosso foguete e a gente apertar a barra de espaço e irmos para o espaço. Vamos lá. Eu vou estar apertando a barra de espaço em 3, 2, 1. Bem, o combustível acabou. Já era esperado, né? É um motorzinho bem pequeno. E aqui eu tô embicando um pouco para a direita porque eu quero cair no oceano para poder fazer mais experimentos lá, ok? Aqui, quando a gente já estiver atingindo mais ou menos o nosso ponto máximo, que está em 13 quilômetros, depois eu explico mais sobre o que eu tô fazendo aqui, ok? É porque esse começo aqui tem que ser um pouquinho mais rushado mesmo. Mas aqui, ó, mais ou menos 12 quilômetros, eu vou fazer um reporte EVA aqui, ok? Vou dar take data, vou dar B, vou dar crow report, vou dar observe mystery goo, ok? E aqui a gente já está praticamente pronto. Eu vou dar mais um F5 e eu já vou abrir o nosso paraquedas. Bem, agora que todo esse rush aconteceu, eu vou explicar o que que aconteceu para fazer isso. Eu vou explicar como que a gente faz isso. Quando o foguete é lançado, nesse caso aqui no começo, né? Mas quando o foguete foi lançado, eu a, essa parte aqui da esquerda estava assim e eu cliquei aqui embaixo, nesse botãozinho roxo. Isso aqui é o modo de manobra. Quando a gente clica nele, ele mostra aqui o nosso apoápice, ou o nosso apoastro, que é a nossa altitude máxima onde a gente vai chegar. A gente está caindo, né? Porque, enfim, a gente está caindo. Mas a nossa altitude máxima estava lá em 13 quilômetros, mais ou menos. Aí eu olhei rápido e falei, ok, chegando próximo de 13 quilômetros aqui em cima, na nossa altitude, né? Eu vou fazer os experimentos. O que que eu fiz? Eu vim aqui no nosso Kerbal, apertei EVA, fiz o experimento EVA, fiz tudo certinho. A parte que ficou rápida, né? Deixa eu dar mais um F5 aqui. Não consigo dar F5, tá prestes a cair. O que que eu fiz para poder dar um outro crew report? Não sei se vocês notaram. A gente clica em. Eu vou. Deixa só cair no oceano que eu vou explicar isso aqui um pouco mais tranquilo. Deixa só ele embicar. Ok. Vou dar o F5. ah, F5. Para você poder dar vários crew report nesse jogo, o que que você deve fazer? Ó? Se eu clicar aqui, ó, vai falar para poder dar o overwrite, né? Ou seja, sobreescrever o crew report. O que que a gente faz? A gente clica em EVA, a gente clica com o botão direito na cápsula, pega todos os experimentos, aperta B de bola para a gente dar board e a gente consegue fazer outro crew report. É simples assim. E a gente consegue fazer vários crew report e ganhar várias migalhas a mais de ciência. E no final isso gera muito mais ciência do que o comum, né? Aqui no. E foi basicamente isso que eu fiz, né? Só que eu fiz bem rápido. Se ficar alguma dúvida, é só voltar o vídeo. Vocês conseguem botar em modo lento. Enfim, eu não vou ficar reexplicando tudo. Aqui no oceano, que é onde eu queria estar. Outra coisa que eu não fiz, né? Aqui no oceano, que é onde eu queria estar, é fazer um EVA report. Ok? Fazer um. Pegar uma amostra de superfície do oceano e voltar para dentro da cápsula. Fazer uma outra Mystery Goo. Manter o Mystery Goo. E eu acho que já foi tudo, né? Já fiz reporte. Então vamos recuperar essa cápsula aqui e vamos ver o quanto que vai dar de ciência. E bem, tá aí.
40 pontos de ciência logo no começo, logo no primeiro lançamento. Por isso que eu diminui um pouco o ganho de ciência. Isso é muita coisa. Pode parecer pouco, mas pro começo isso é absurdo. Vamos lá para a árvore de pesquisa e desenvolvimento e vamos estar liberando alguns nodes aqui. Tá, eu vou primeiro estar desbloqueando o Basic Rocketry, que é o começo de tudo, né? Vai liberar pra gente o tanque de combustível líquido, o booster de combustível sólido um pouco melhor, que é o Hammer, e também o motor de combustível líquido. Eu não vou ficar lendo tudo, mas enfim. Bem, a próxima parte da árvore que eu vou estar desbloqueando é essa aqui, que é o Engineering 101. Vamos pesquisar ela. E sobrou 30 pontos de ciência. Ainda é bastante ciência. Eu vou estar pegando o sobrevivencialismo, a parte de sobrevivência, que vai desbloquear o Hit Shield, vai desbloquear o Service Bay. Bem, eu queria estar desbloqueando o Stability. Mas tudo bem, eu prefiro que o jogo seja um pouco mais lento assim, então vamos lá. Bem, agora que a gente já desbloqueou os tanques de combustível líquido e o motor de combustível líquido, eu acho que a gente já consegue fazer um foguete que possa entrar em órbita, sendo bem sincero, ou pelo menos fazer um voo suborbital. Mas é claro que isso não vai ficar para esse vídeo. Te vejo no próximo.